Amém. Bênção, Lucas. Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Semana passada pela manhã nós falamos de Hebreus 10, à noite nós falamos de Hebreus 9, porque esses dois capítulos abordam muito a questão da ceia, do sacrifício, né? E hoje eu quero falar com os irmãos, continuando essa temática de Hebreus aí, eu quero falar no capítulo 11. Domingo pela manhã nós falamos do capítulo 10, hoje eu quero falar com os irmãos do capítulo 11. E o capítulo 11, chamado a Galeria dos Heróis da Fé, e ele começa o seguinte, assim, o capítulo 11, versículo 1, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, né? Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. É uma carta que não aparece para nós o autor, então tem várias interpretações, mas eu queria, enquanto eles projetassem o versículo 11, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, a palavra que ele começa aqui para nós que é a fé, né? Que é a fé. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Na verdade, sim, a Bíblia fala, né? Que a Bíblia vai falar, ele vai gastar o capítulo 11 explicando o que é a fé. O que é a fé? E aí eu queria meditar com os irmãos, né? Nós estudarmos juntos aqui o que o escritor está falando e para que nós pudéssemos entender isso aqui. Então ele começa com a pergunta: o que é a fé? A fé é a certeza de o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então vamos parar um pouquinho aqui e meditar nisso aqui. Ele está dizendo, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Primeira parte, é a certeza, é a convicção de que aquilo que eu aguardo em Deus vai se concretizar. Então, a melhor forma de nós entendermos isso fé é você crer no caráter de Deus. Fé é você crer naquilo que Deus é, na fidelidade de Deus, no amor de Deus. Então, a fé, ela é conhecimento de Deus. Fé é conhecimento. Você não pode confiar em Deus, você não pode amar. Está dando eco aqui no som aqui, viu? Você não pode amar a Deus, você não pode conhecer a fidelidade, o amor de Deus, todas essas coisas, se você não o conhece. Então, todas essas coisas são frutos do conhecimento de Deus. O conhecimento. Douglas, você está com som? Está dando muito... Então, entendendo isso, que fé, quanto mais eu conheço a Deus, mais aumenta a minha fé. Por isso que a Bíblia ordena que nós meditemos na palavra de Deus, que a Bíblia fala que nós devemos gastar tempo em oração, em conhecer o Senhor. Quantas vezes a Bíblia nos alerta nesse sentido, fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus falou para os fariseus, vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras, porque são elas, as Escrituras, que testificam de mim. São elas que falam quem eu sou. Então, quanto mais eu gasto tempo meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, né, automaticamente a minha fé é edificada. A minha fé
nós recebemos uma porção de fé e nós temos a responsabilidade de fazer com que essa fé cresça. Fazer com que essa... Está dando muito aqui. Com que essa fé desenvolva. É responsabilidade nossa. Então ele está dizendo, a fé é a certeza que o que nós esperamos está nos aguardando. Que tudo aquilo que Deus prometeu para nós vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus falou é verdade. Que tudo aquilo que Deus disse é. Isso é fé. E por que eu tenho essa fé? Porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei quem Deus é. Esse é o caráter dele, a fidelidade, a verdade, o amor. Então, como eu conheço, como eu experimento, como isso é uma experiência, não uma experiência empírica, né, que é uma prova científica, mas é uma experiência em nosso espírito. Porque eu não relaciono com Deus no campo físico. Presta atenção, eu não me relaciono com Deus na minha carne. Eu não relaciono com Deus na minha alma. Eu relaciono com Deus no meu espírito. Por isso que a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por quê, irmãos? Por quê? Porque, presta atenção, Deus é espírito. Jesus falou, Deus é espírito, importa que todos aqueles que o adorem em espírito. Deus é espírito e nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, esse corpo que está aqui não é quem eu sou. Esse corpo é a matéria, né? É a forma visível que carrega o espírito. E o meu espírito é a minha identidade, é quem eu sou. Quem eu sou. Então, se eu sou espírito e Deus é espírito, eu só posso me relacionar com Deus no âmbito do espírito. É espírito, porque são coisas da mesma natureza. É a mesma natureza, o homem é espírito, Deus é espírito, então nós nos relacionamos com Deus em nosso espírito. Em nosso espírito. Então, fé é a certeza do que o que nós esperamos, aquilo que Deus falou para nós está nos aguardando. Então, presta atenção, o que Deus falou para nós? O que Deus falou para nós? Deus prometeu para nós que todos os nossos pecados seriam perdoados em Cristo Jesus. Amém? E como é que eu sei que os meus pecados foram perdoados? Pela fé. Quando eu creio nisso, quando eu sei que os meus pecados foram perdoados. Deus prometeu que nós vamos viver eternamente na presença dEle. Que provas que nós temos disso? Isso é fé. É o que ele está falando. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Eu sei que eu vou entrar na eternidade, um dia na presença de Deus, os céus, naquele dia eterno, onde não haverá noite, onde o sol e a lua não vai reger, mas a glória de Deus vai reger todas as coisas. Então nunca haverá noite na eternidade. Você sabia disso? Na eternidade jamais haverá noite. A glória de Deus iluminará. A Bíblia fala, não, a terra não necessitará mais da luz do sol e da lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Então nós vamos viver com o Senhor. A Bíblia fala que nós vamos cear com o Senhor e nós estaremos na presença dEle, em uma presença gloriosa por toda a eternidade. E eu creio nisso, isso é fé. Fé é a certeza de que todas essas promessas vão se cumprir em nossas vidas. E é isso que ele vai falar aqui dos heróis da fé. Eles tinham essa convicção de que o que está por vir é muito maior do que nós estamos passando aqui. Então, o que está aqui não pode ser comparado, como diz o apóstolo Paulo, com as coisas que estão para vir. Não pode. Então, e aí ele vai continuar aqui, olha só, ele diz no versículo de número 2. Pessoas em tempos passados deram um bom testemunho da sua fé, porque a nossa fé, apesar de ser no nosso espírito e ser invisível, mas as obras são visíveis.
Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? Pelas minhas obras. Como é que eu sei que você é salvo? Pelas suas obras. Então, porque a fé, ela tem obras. Então, qual que é o erro da religião? A religião fala assim, olha, você faz coisas boas e como consequência das coisas boas que você fizer, Deus vai te dar o céu. Não, isso não é verdade, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia jamais manda nós fazermos algo para merecermos algo. A Bíblia diz que Deus nos abençoou e disse, frutificai-vos. Então, primeiro Deus nos abençoou, então Deus nos salvou. A primeira coisa foi que Deus nos amou. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando foi que Deus nos amou? Quando nós estávamos bonitinho, quando nós fazíamos todas as coisas que agradavam a Deus, quando nós estávamos tudo direitinho, aí Deus falou, nossa, esses caras é tão bom, olha que coração lindo, olha que coração maravilhoso, que coração justo, que homem honesto, que mulher maravilhosa, que mulher íntegra. Então, eu preciso salvar, eu quero essas pessoas do meu lado. Isso é o que a religião ensina, e que é um ensino antibíblico. Antibíblico. Deus nunca salvou alguém porque essa pessoa merecia. A Bíblia diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E diz, não das obras, né? Para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Deus nos salvou quando nós estávamos mortos em delitos e pecado. Nós não fizemos nada. Não há nada, ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer, olha, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fui um cara bom, eu estou aqui porque realmente eu fiz isso, fiz aquilo. Não, irmão, ninguém entra no céu por obra alguma. A única obra que te leva para o céu é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então todos que vão chegar no céu vão dizer, eu só estou aqui pela graça, porque Deus me salvou. Então, a fé, e quando Deus nos salva, isso gera em nós vida, e essa vida tem testemunho, né? E ele diz mais, versículo 3, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, pela palavra de Deus, e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Então presta atenção, ele está falando algo aqui fantástico. Nós podemos ler esse versículo de duas formas. Uma verdade literal, que está profundamente de acordo com a ordem científica, que é tudo que você vê é formado por aquilo que você não vê. São os átomos. É a força que governa a matéria. A matéria é feita de átomos. Então, o que se vê é formado por aquilo que não se vê, pelos átomos. E esse poder que há nos átomos, né, que é um poder incalculável, por exemplo, a própria bomba atômica é feita exatamente pela quebra desses átomos, né? Então ele diz aqui, olha, tudo que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. Então, o mundo foi formado a partir do nada. Então, a matéria só existe, e ela existe, e a Bíblia diz que a matéria passou a existir a partir da palavra de Deus, do nada, do invisível. Deus disse, haja o sol, um luminar para governar o dia, e houve sol. A lua para governar a noite, né? A terra, os planetas, todas as coisas surgiram pela palavra de Deus. E ele está dizendo, pela fé. Como é que nós sabemos que foi assim? Porque a Bíblia fala, pela fé. Nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. E aqui, irmãos, por mais que o homem evoluiu na tecnologia e tudo, eles jamais deram conta de desmentir isso aqui. Jamais deram conta de desmentir isso aqui. Né? Apesar que eles falam que é assim, mas que eles negam que é Deus. Né? E aí tem várias teorias, falando que foi nada, foi o acaso, mas
são incapazes de admitir, de negar isso aqui, que a matéria ela veio a existir. Então, o como surgiu a matéria é um debate científico que a Bíblia não entra. A Bíblia fala, ó, a matéria existiu porque Deus falou. Deus disse. O visível veio a existir a partir do invisível. Então, só abrir um parênteses aqui. Tudo, presta atenção, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que você vê, antes de você ver o que você está vendo, aquilo tem um motivo que você é invisível, que você não viu, mas que está causando aqui, ó. Tudo. Tudo. Então, um exemplo, a lei da semeadura, que a Bíblia fala, tudo que o homem semear, isso vai plantar. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Então, ou seja, você faz uma coisa, isso vai ter uma reação na sua vida. Isso vai reagir na sua vida. Então ele diz, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. E ele vai começar agora a enumerar para nós aqui os testemunhos. Ele começa com Abel. Por que ele começa com Abel? Porque Adão conviveu com Deus face a face. Então ele vai começar a falar de Abel. A fé de Abel. E ele diz, foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. Embora Abel esteja morto, há muito tempo, por meio da fé, ainda fala. Então ele diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque foi um sacrifício superior de Caim. Por que superior? Porque a oferta de Abel é uma oferta que atendia às exigências de Deus. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, nós lemos isso semana passada, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando Abel chegou diante de Deus, ele pegou um cordeiro e sacrificou um cordeiro, porque o pai dele, o Adão, contou para ele que quando eles pecaram, Deus foi lá, e Adão tinha feito vestimento de folhas de figueira, mas Deus foi lá e matou um cordeiro, derramou o sangue de um cordeiro, e com as vestes do cordeiro, Deus fez roupa para Adão e para Eva, ensinando para Adão e Eva que o salário do pecado é a morte, e que todos aqueles que vão pecar, quando você peca, você está semeando na sua vida futura, em que o único meio de ter os seus pecados perdoados é pelo derramamento de sangue. O que Abel fez? Abel foi lá, pegou o melhor cordeiro que ele tinha no seu rebanho, ele pegou o melhor cordeiro que ele tinha no seu rebanho, foi lá e imolou, matou, sacrificou aquele cordeiro e ofereceu para Deus a morte do cordeiro no lugar da sua vida. Aquele cordeiro estava morrendo para cobrir os pecados de Abel. Porque Deus havia ensinado isso lá quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram. Agora, Caim, sabendo disso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, Caim fez uma cesta de frutas e legumes. Levou para Deus melancia, laranja, maçã, levou para Deus repolho, abobrinha, tomate. E chegou para Deus com a cesta que Deus, eu estou te dando o melhor da minha lavoura. O Caim, ele representa aquele cara que quer viver a fé do seu jeito. Ele quer inventar uma Bíblia para ele quer inventar um mandamento para ele. É aquele cara que discorda, não, isso aqui eu não concordo. Então Caim é esse tipo de gente, eu não concordo com o que a Bíblia diz, eu não acho que está certo. E agora, antigamente você via os ateus falando isso, agora você está vendo até pastor falando isso, né?
cara que se diz pastor e de grandes igrejas, aquilo que é chamado de evangelho liberal, os camaradas negando as verdades da Bíblia. Beleza, só que são oferta de Caim. O cara está fazendo as coisas do jeito que ele acha que é melhor. Irmão, não é do jeito que eu acho que é melhor. Não é o que eu penso. Vou pegar um exemplo, aborto. Eu não concordo com essa visão, eu não sou contra o aborto, eu tenho a minha formação, o meu pensamento formado, e eu não creio nisso. Beleza, é o mesmo pensamento que dominou Caim. Então vai lá e oferece a sua melancia para Deus. E aí a Bíblia fala que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê, irmão? Porque Caim fez um culto para Deus do jeito que ele achava que era melhor, e não do jeito que Deus nos mandou fazer. Então hoje, as igrejas evangélicas, elas estão fazendo um culto para agradar as pessoas, e não um culto que Deus um culto racional, como diz. Então, a igreja hoje é o lugar de você se sentir bem. O camarada está em pecado, né? Uma vez, eu me lembro, a primeira vez que eu comecei a pastorear na vida, eu tinha 22 anos, irmão, eu fui, né, hoje inclusive é comemorado aí no Brasil o Dia do Pastor, né, segundo domingo de junho. Com 22 anos eu já pastoreava a igreja, eu pastoreava uma igreja lá em Anápolis, e um dia eu preguei lá, eu lembro até hoje, sobre a mulher samaritana. Irmãos, eu preguei lá a mulher samaritana, tal. Terminou o culto, eu acho assim, que eu gostei muito da pregação, da palavra, mas uma irmã chegou para mim assim: olha, pastor, estou muito chateado com você. A mulher tinha idade para ser minha mãe, tinha 22 anos. O que foi? Não, a sua pregação, para mim, foi um desastre. Aí eu, novinho, 22 anos, o que foi, irmã? Não, porque o senhor sabe que eu larguei meu marido e estou aqui com fulano, que nós não somos casados, tudinho, e aí o senhor vem e fica falando de adultério, o senhor está me ofendendo, a mim e ao meu marido. Essas coisas, eu não vim aqui na igreja para ser constrangido, o senhor está me constrangendo. Aí eu peguei, irmãos, era a primeira experiência minha com um pastor. E a mulher falou assim na lata, né? E eu disse assim para ela, assim: irmã, é a Bíblia. Eu só li a Bíblia, irmã. Quem tem que mudar é a Bíblia ou é a senhora? E a mulher ficou das mais chateadas, né? Então, queridos, o Caim é aquele cara que faz as coisas do jeito dele e que não quer prestar conta para ninguém. Versículo 5, ele vai falar de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado, eu vou correr aqui, né? Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem ele morrer. Ele foi transladado, né? Ele foi arrebatado. Subitamente, ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, antes de Deus arrebatar Enoque, antes de Deus levar Enoque em vida, então Enoque foi o primeiro cara que foi para o céu sem morrer. Ele um dia andando com Deus, eu lembro que essa foi a primeira pregação que eu ouvi quando criança. Um missionário americano era pastor na igreja presbiteriana ali da Vila Nova, e meu primo me levou na igreja. E eu lembro que essa foi a primeira pregação. E eu lembro daquele missionário, ele falando assim: olha, um dia Deus estava andando com Abel e eles tinham o hábito de passear pelo jardim, Enoque, e eles passeando, e eles conversavam, e Deus conversava com Enoque, e Enoque conversava com Deus, e todo dia nós de embora, eles se despediam assim: até amanhã, e tal. E um dia eles estavam envolvendo num assunto tão forte, que aí Deus: não, eu quero terminar esse assunto, esse papo nosso está bom demais. Aí Enoque: não, então vamos terminar, ué. Então vamos lá para minha casa terminar esse assunto lá em casa. Aí Deus pegou e levou o Enoque lá para a casa dele.
Foi a primeira pregação que eu vi o pastor, um americano, falando isso. Eu achei interessante. Falei, cara, o que esses caras conversaram? Né, no bom sentido da expressão cara, né? Que era tão maravilhoso que Deus falou, cara, vamos terminar essa conversa lá em casa. Que Deus arrebatou Enoque. E aqui fala, por que Deus arrebatou Enoque, né? Diz assim, porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele havia agradado de Enoque. Enoque é um cara que dava prazer a Deus. Um cara que amava a Deus, que Deus tinha o maior prazer nele. E aí ele diz o seguinte, versículo 6, versículo famoso, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem que você conheça Deus, sem que você conheça o caráter de Deus, a identidade de Deus, quem Deus é, sem fé é impossível. Não é que é difícil não, irmão, é impossível. Se você se achega a Deus, você precisa conhecer o caráter de Deus. Então ele usa Enoque para usar essa expressão, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é conhecimento. Fé é conhecimento do caráter, da bondade, da fidelidade de Deus, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que tudo pareça que não, mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, quem tem fé não tem dúvida. Porque a dúvida, quando você duvida, você está duvidando do caráter de Deus e colocando Deus como mentiroso. Então ele diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Não é apenas crer na existência dEle, crer em quem Ele é, no seu caráter, na sua fidelidade. E ele diz mais, e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Paulo diz, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais desgraçados dos homens. Outra tradução diz os mais miseráveis. Outra diz os mais indignos. Por quê, irmãos? O bom de Deus para nós não é aqui. Não é aqui. Às vezes você fica assim, falando, não, eu queria tanto um carro tal, uma casa tal, uma fazenda tal, e você fica esperando em Cristo essas coisas aqui, e é o que ele vai falar aqui, nem sempre aquilo que Deus prometeu coisas aqui para os filhos dele, nem sempre essas pessoas viram, mas receberam algo melhor. Então Paulo diz, nós não podemos, se nós esperarmos que tudo que Deus tem para nós é aqui, nós somos mais miseráveis dos homens, porque a grande bênção de Deus para nós, já nos deu em Cristo, e que é também a vida eterna. Então, olha só, versículo de número 7. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer, que ainda não podiam ser vistas, está falando da chuva, que não chovia naquela época, né? Obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Então, quando Deus falou quando Noé foi pregar para as pessoas, falou, olha, vai chover, vai vir uma grande chuva, vai cair, vai ter uma enchente maior do que aquela lá de Porto Alegre, a enchente vai ser terrível, tudo mais. As pessoas pegaram e falaram assim, mas como é que vai cair água do céu? Tem gente que cai água do céu, não, é? A água só a gente jogar para cima assim que ela cai, mas porque a Bíblia fala que não chovia. Mas quando Deus falou isso para Noé, Deus falou assim, vai chover, faz uma arca. Noé foi lá e fez. Por que Noé fez? Porque Deus disse que vai chover, eu não sei o que é chuva, nunca vi chuva, e Ele está mandando fazer esse navio. Você sabia que a arca foi a maior embarcação feita pelo homem até o Titanic? A única embarcação, a primeira embarcação a ultrapassar a arca, o tamanho da arca, foi o Titanic. Até o Titanic, o homem não havia feito nenhuma embarcação maior do que a Arca da Aliança. Então ele diz assim, pela fé Noé condenou o mundo e pela fé tornou-o herdeiro da justiça. Pela fé Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu.
e foi sem ao menos saber para onde estava indo. O que Deus falou? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi. Deus falou, e para onde nós vamos? Não, no caminho eu te falo. Isso é fé, irmão. Você crê no que Deus está falando. Ainda que aquilo que Ele está falando lhe pareça absurdo. Lhe pareça absurdo. Abraão foi. 9. Pela fé, mesmo depois de que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tenda como um estranho, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fizera a mesma promessa. Então Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, a terra de Canaã de vocês. Abraão chegou na terra de Canaã, andou em barraca. Isso aqui um dia é meu, eu não tenho a posse, mas isso aqui tudo me pertence. Jacó, Isaac e Jacó também. Eles não tinham a posse, mas aqui eles sabiam que era deles, e eles morreram sem tomar posse. Mas eles criam que aquilo era deles. Olha só, vou repetir, versículo 9. Pela fé, mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas como estranho, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fizera a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então, presta atenção, o que trouxe paz no coração de Abraão? Deus falou, Abraão, toda essa terra de Canaã aqui, ó, eu vou entregar aos seus descendentes. Essa terra é sua, você vai ser o herdeiro de tudo isso, mas seus filhos vão possuir. E a Bíblia diz que Abraão consolou o coração, olha só, Abraão descansou. Abraão não ficou chateado, Deus, eu queria essa promessa em vida, eu queria ver isso em vida, né? E muitas vezes Deus não permite. Eu lembro da minha sogra, eu tenho uma cunhada que tem uma certa condição financeira, e essa cunhada falou assim, mãe, vou tirar a senhora daqui, alugou uma casa para ela aqui, só vai morar aqui, e eu vou vir com a patrola, e ela veio com a patrola, derrubou a casa toda, jogou no chão. E mostrou, essa aqui é a casa que eu vou dar para a senhora. E eles fizeram um projeto lindo, maravilhoso, e eles derrubaram a casa, e quando eles começaram a construir a casa, a minha sogra morreu. Eu lembro dos meus familiares, né, os familiares do lado da Elisete, a minha mãe não viu a casa que a gente construiu para ela, a casa dos sonhos dela, tudo que ela planejou, ela não viu. Aí eu falei, gente, você acha que ela está preocupada com isso? Olha a casa que ela está morando hoje. O que é isso aqui? O que é essa casa? Na inauguração da casa foi essa ladainha. Pena que ela não está aqui para ver a casa. Tá? Eu falo, gente, vocês estão loucos. Aí, posso falar? Minha esposa falou assim, será que vai acontecer comigo também? Será que eu vou morrer sem ter uma casa? Se eu morrer e não tiver uma casa, eu vou ficar muito triste. Eu falei, você está falando para mim que você vai chegar na glória, diante de Deus, vai chegar reclamando, Deus, eu não vi minha casa. Cara. Então, para minha esposa estar sentada aqui para todos nós, vamos ver o que Abraão, o que curou Abraão? Abraão fez isso, descansou, não teve estresse, não teve saudosismo, nostalgia. Não teve nada disso, olha lá, o receio de Abraão. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade, a Nova Jerusalém, aquela cidade celestial que tem alicerces,
cujo arquiteto e construtor é Deus. Então, Abraão olhar para Canaã, não, beleza. O que interessa é aquilo lá. Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham essa confiança de que Deus tinha algo melhor para eles. Então, versículo 11. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse da idade avançada, e pela fé Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus lhe fez a sua promessa. Sem nenhuma dúvida faria o que disse. Então, Abraão creu, Sara creu, ainda que no primeiro momento, Sara duvidou, mas depois ela agarrou. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos, uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses, está falando de Abraão, Isaac e Jacó, todos esses viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhe prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes. A fé. Então, a fé leva você a ver o que tem reservado. Nem olhos viram, diz Paulo, Coríntios 4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aqui pela fé, eles viram. Então, quando você, irmão, se Deus revelar para você um segundo da eternidade, todas as coisas aqui deste mundo perdem o valor. Tudo perde valor para você. E é isso que Deus fez com esses caras. Deus revelou para eles a eternidade. Então eles viram que o que Deus tem para nós, e viram e creram que Deus é fiel para cumprir a promessa, é infinitamente superior a tudo que tem nessa vida, né? Todos esses viveram pela fé e morreram sem jamais ter recebido o quanto Deus lhe prometera. Mas viram tudo que os esperava diante e ficaram contentes, pois concordavam que essa terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nessa terra. Qual a conclusão que esses caras chegaram? Que aqui na terra nós somos estrangeiros e forasteiros. A nossa pátria está no céu. Isso, a fé te leva a entender isso de forma que você vai acalmar seu coração. Não vai ter depressão. Não vai ter ansiedade. Não vai ter angústia, preocupações. Ansiedade é preocupação com o futuro. Né? Então, quando Deus te revelar essas coisas, por isso que é importante a fé. 14 ele fala, e muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria, no céu. Então, esse era o segredo desses caras. Paulo diz assim, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. Isso é um segredo, irmão, saber que quando você vai passando por lutas, tribulações, ele vai explicar isso aqui, lembre, isso aqui passa. A sua casa está no céu. O que Deus prometeu para nós, nós recebemos só um pouco de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas nós recebemos esse pouco, é o mais importante, que é a nossa salvação, né? Versículo 15. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado. Se eles tivessem desejado, podiam voltar para lá, ué. Mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor. E agora Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, de Abraão, Isaac e Jacó, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu o seu filho Isaac. Ele cria nas promessas recebidas e Isaac pronto para sacrificar o seu único filho. Preste atenção nisso aqui, ó. Por meio de quem Deus havia prometido. Deus tinha uma promessa com Isaac. Deus tinha uma aliança com Isaac. Olha só.
Por meio de Isaac é que você terá seus descendentes. Deus falou, olha, eu te dei Isaac, já quando você tinha 100 anos de idade, e através de Isaac eu vou dar a sua descendência, de Isaac sairá nações, um povo numeroso como a areia do mar. Aí quando Deus fala assim para Abraão, sacrifique Isaac no meu altar. Aí Abraão pensa, está mandando eu matar Isaac? Mas ele falou que Isaac é o meu descendente, que de Isaac vai sair uma nação poderosa, que de Isaac é uma nação como areias do mar. Mas se ele está mandando matar, eu mato, e com certeza ele tem que cumprir a promessa. Então, com certeza, eu vou matar, eu vou esquartejar Isaac, como diz o ritual, vou colocar em cima do fogo, vou queimar, Isaac vai derreter, vai virar cinza. E quando Isaac virar cinza, porque eu conheço Deus, eu conheço o caráter de Deus, que Deus é fiel, que Deus não trai a sua palavra, que nada foge da sua palavra, Deus vai dar cinza, ressuscitar Isaac. Então não tem problema. Isso é fé, irmãos. Quando Deus pede para você algo que parece absurdo, e você, amém. É o Senhor, é Deus que está falando. E olha só, versículo 19. Abraão creu que se Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte seu filho Isaac. Foi pela fé, e ele está dizendo que Abraão recebeu da morte, porque assim, por Abraão tinha matado. Por Abraão, ele tinha matado o menino. Não, o Senhor mandou matar, então Deus teve que intervir. Não mata não, só estou provando a sua fé. Beleza, mas eu sei que se eu matar, o Senhor ressuscita, o Senhor resolve essa questão. Versículo 20, foi pela fé que Isaac soube que Deus daria bênçãos futuras aos filhos de Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando já estava velho para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando sobre a ponta do bordão, orou. Pela fé, José, ao se aproximar o fim da vida, ele vai narrando os heróis da fé, falou com confiança sobre Deus, levar o povo de Israel para fora do Egito. Olha, ele falou, Deus falou que um dia nós íamos sair daqui para Canaã, e quando nós formos para Canaã, então um dia todo mundo vai sair do Egito e for para Canaã. Quando isso acontecer, não deixa eu aqui não, pega os meus ossos, leva os meus, e sepulta meus ossos lá em Canaã, não deixa eu aqui no Egito não, eu também quero ir. Isso é fé, irmão. Eu vou morrer, eu não vi a promessa cumprir, mas ela vai se cumprir. Eu não vou estar vivo para ver, mas ela vai se cumprir. Né? Versículo 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, essa expressão aqui, irmão, é um bebê lindo. Essa expressão, uma criança fora do comum. A tradução literal, um bebê lindo. Né? Esconderam-no por 3 meses, não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado, olha isso aqui, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. Era um príncipe, né? E escolheu partilhar os maltratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Porque ele, sendo príncipe do Egito, ele tinha as nações da terra sob seu comando, podia ter toda a riqueza, toda a glória, todo o clamor, casar com quem ele quisesse, ele poderia possuir tudo, escravos, mulheres, tudo. Mas ele falou que Moisés abriu mão de tudo isso. Diz o versículo 26, ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito. Por quê? Pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Amém. 1 Coríntios 15, 58 fala assim, no demais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós é algo grande, é isso que alimentava a fé dessas pessoas.
Moisés trocou tudo por isso. Ele diz mais, versículo 27, pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via o que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, ordenando que matasse um cordeiro, como Deus lhe dissera que fizessem, e salpicasse o sangue sobre os umbrais da porta das casas, a fim de que o anjo da morte não tocasse no filho mais velho dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, irmão, não foi estratégia militar, não foi bomba, não foi nada, foi pela fé. As muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha caído, andado ao redor delas, durante 7 dias, pela fé, a Raabe, a prostituta, não morreu como todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, olha só a conclusão dele aqui. Bem, quanto mais eu preciso dizer? Tomaria muito tempo para narrar histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca de leões, né, como Daniel, apagaram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha, como Sansão. Fizeram exército inteiro fugir e recuar, como Gideão. Algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta os seus queridos já mortos, como a Sulamita, a viúva, né? Mas outros confiaram em Deus e foram espancados. Agora olha só, ele falou dos que receberam bênção, mas olha só os que sofreram. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficarem livres, confiando que depois disso eles alcançariam uma ressurreição superior. Então a morte não a vida não é o maior bem. Existe coisa que tem mais valor do que a própria vida. Alguns foram escarnecidos e as suas costas foram dilaceradas por chicotes, e outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros errados ao meio, como o profeta Isaías. Outros foi prometida a liberdade se renegassem a fé, se negassem Jesus. Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro em pele de ovelhas e bodes, vagando pelos desertos e montanhas. Passaram fome. Ele está falando de uma turma aqui que ralou, irmão. Ele falou de Davi, que foi rei, falou Moisés. Agora ele está falando de gente que com a mesma fé, foram perseguidos, foram mortos, foram espancados, passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados, como o apóstolo Paulo, né? O mundo, presta atenção, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Todos estes, presta atenção, todos estes, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhe havia prometido. Está falando dessa turma no final agora. São os que sofreram demais. E não teve uma vida prazerosa, podemos dizer assim, no sentido de, olhando humanamente falando, mas eram pleno satisfeitos em Deus. Deus tinha preparado um plano, olha só, versículo 40, presta atenção, último versículo. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. O que ele está dizendo aqui?
Sabe o que Deus preparou? O que Deus fez com esses irmãos? Por que esses irmãos sofreram? Por que esses irmãos passaram por tanta luta, foram apedrejados como Paulo, né? Acorrentados, sofreu tanto? Deus está falando assim, sabe por que eu fiz aqueles meus filhos sofrerem tantos? Para dar um testemunho para vocês, para que nós olhássemos para aqueles irmãos e falassem assim, eu também posso. Eu também posso. Eu vi um irmão compartilhando comigo, esse dia eu estava almoçando com um pastor, ele estava contando que lá em Bogotá, você vai em Bogotá, lá tem, tipo aqui tem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, lá tem uma estátua de Nossa Senhora de Santa Fé, em Bogotá. Fica na montanha, quase 5 mil metros de altitude. Então você vai subir lá, né, o ar lá é muito rarefeito, e eu já estive lá, conheço esse lugar. E aí tinha um casal de idosos subindo, bem devagarinho, subiu lá. E aí tinha um irmão gordão atrás. Ai, eu não dou conta não. Ai, eu vou morrer. Ai, eu estou sem ar. Ai, eu estou gordo, eu não dou conta. Aí ele olhou para o casal de velhinho e falou, pô, mas se aquele casal de velhinho dá conta, eu dou conta. E os velhinhos subindo, e o gordão lá. E esse irmão era o gordão que estava contando. E os velhinhos subindo, não. Ele olhou para os velhinhos não estão subindo, cara. Eu dou conta de subir. Aí ele chegou lá, aí sentou lá, tem um lugar lá que os irmãos receberam lá, um restaurante lá em cima. Aí ele chegou para o casal de velhinho assim, né, e falou assim, ô irmãos, obrigado mesmo. Os velhinhos falaram assim, mas por quê, irmão? Porque vocês foram a minha inspiração. Eu não daria conta de subir sem vocês. Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu olhei para esses velhos, eu olhei para vocês com um casal de velhinhos, né? Falei, gente, se esses velhinhos dão conta, eu também dou conta. Eu também dou conta. Aí o pastor Marcos José, que é pastor da Igreja Cristã Evangélica lá de Campinas, um grande amigo meu, falou, então eu também quero te agradecer, você também me inspirou. Ele falou, por quê? Porque eu sou magro, estava vendo aquele gordo subindo lá. Eu falei, gente, isso aqui é gordo, dá conta. Eu também dou conta. Vai. Então, irmãos, esses irmãos aqui são inspiração para nós. Para que ninguém desista. É isso que ele está dizendo no versículo 40. Que eles fossem, Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Ou seja, que o testemunho deles nos inspirasse e que lá de cima, eles olhando e vendo isso, eles, tipo assim, dizendo, valeu a pena. E eu encerro, irmão, só para concluir, porque presta atenção. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, ela termina um capítulo, e no outro capítulo começa lá, portanto, é porque ele está se referindo a tudo que ele acabou de dizer. Ainda que essa tradução aqui não vai falar, mas nós precisamos ver 2 versículos do capítulo 2 para concluir aqui, porque é isso que ele está falando aqui, olha só. Portanto, visto que temos uma multidão de testemunha ao nosso redor, quem é que está? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Está falando, Vitor, desiste não, Vitor. Esses irmãos estão ali dizendo para cada um de nós, dizendo para todos nós, Jairo, não desiste. Tiago, não desiste. Dizendo para cada um de nós, Denise, Gisele, não desista, nós estamos aqui, olha para nós não desistimos. Ele está dizendo, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés
e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira que Deus propôs para nós. Ou seja, diante dessa testemunha, irmão, ele diz, a tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que te atrapalha. Irmão, o que está te atrapalhando? É o videogame? É a internet? É o Instagram? O que está te atrapalhando? É a pornografia? O que está te atrapalhando? O que está te... Ele está falando de embaraços e pecado. Embaraço é aquilo que não é pecado, mas te atrapalha. E pecado é pecado. Então ele está falando, afastemo-nos de qualquer coisa que nos torne vagarosos. Ele está falando de embaraços. Ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E ele fala, corramos com perseverança a carreira, a corrida que Deus propôs para nós. Amém? Vamos correr para a nossa carreira? Amém? Vamos colocar-nos em pé nesse momento. Eu quero te orar com você e dizer, fé, você crê no caráter de Deus, que Ele é fiel. Irmão, tem coisa que você faz aqui na terra, que quando você chega na glória, você vai ter vergonha. Você vai ter vergonha, você vai ter nojo. Nojo. Você vai ter nojo. Então, tudo que é embaraço, o apóstolo fala de duas coisas, embaraço e pecado. Tudo que é embaraço? Tudo que é embaraço. Ele está te amarrando, está impedindo você de caminhar, arranca isso. Tudo que é pecado, rompe, rompe. A Bíblia diz, se o teu olho direito te faz pecar, arranca, sai daqui. Sai daqui, sai desse lugar. Sai desse lugar que gera pecado na sua vida, que gera destruição, gera morte. E vem para a luz. Vem para a luz. Vem para a luz. Não tenta lutar sozinho, não. Chega para um irmão. Chega para qualquer irmão obreiro dessa igreja, ou uma pessoa idônea, confessa seu pecado, expõe, abra seu coração, meu irmão, minha irmã, fala dos seus pecados, peça oração, porque a Bíblia diz que quando eu confesso, Deus perdoa, mas quando eu confesso para o meu irmão, eu fico curado. Vamos ser curados. E vamos correr com perseverança a carreira que Deus nos propôs. Amém?